A história de Napoleão Bonaparte. Continuando a explicação do vídeo anterior, no qual foi falado que Napoleão, após o golpe do 18 de Brumário, foi transformado em primeiro cônsul da França, seguirei apresentando as principais informações sobre a vida e o governo deste estadista tão importante para a história. Em 1804, após passar 5 anos como primeiro cônsul, Napoleão resolveu proclamar-se imperador da França. Ele escolheu o título de imperador para evitar sua associação à monarquia francesa do antigo regime, na qual os líderes do Estado absolutista eram chamados de reis. No entanto, é preciso entender os motivos que levaram Napoleão a querer ser proclamado imperador da França. Entre os vários motivos podemos mencionar o desejo que ele tinha de centralizar a estrutura governamental para facilitar o controle estatal sobre os movimentos populares, que foram impulsionados durante a Revolução, conseguindo assim reprimir rebeliões contrárias ao seu governo. Ele também tinha interesse em passar para a população a imagem de um líder forte, que fosse visto como a personificação da Revolução Francesa, espalhando por onde passasse os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Ele escolheu o título de imperador também porque acreditava que durante seu governo, a França iria se tornar a maior potência da Europa. Napoleão utilizou suas vitórias em campanhas militares como forma de aumentar sua popularidade, promovendo uma extensa propaganda de exaltação à sua personalidade. As batalhas que ele travou contra outros países europeus, a exemplo da Áustria, Rússia e Prússia, demonstraram que o objetivo dele não era apenas conquistar territórios, mas também impor sua autoridade e ser reconhecido como um grande líder. A coroação de Napoleão Bonaparte aconteceu no ano de 1804. Ele preferiu ser coroado na Catedral de Notre-Dame, já que a Catedral de Reims era o local de coroação dos reis da França. Como foi falado anteriormente, Napoleão queria que as pessoas pensassem que ele era o reflexo da Revolução Francesa, e que ele havia dado continuidade aos ideais da Revolução. Portanto, ser associado ao antigo regime levaria Napoleão a perder apoio dos políticos e da população, para provar que estava comprometido com a causa revolucionária, e que não tinha interesse em restaurar a estrutura do antigo regime. Napoleão teve que realizar atos simbólicos para evitar desconfiança. Um caso emblemático ocorrido durante a cerimônia de coroação envolveu Napoleão e o Papa Pio VII. O Papa foi convidado para a cerimônia de coroação. Ele aceitou o convite e viajou até Paris. Quando chegou na Catedral de Notre-Dame, a cerimônia estava prestes a começar. O Papa pensava que ele iria assumir o papel de protagonista do evento e coroar Napoleão, assim como acontecia na época da monarquia, onde um bispo católico era responsável pela unção e coroação do rei, o que significava que o rei estava submetido à autoridade eclesiástica, pois ele só estaria no poder por vontade de Deus. No entanto, quando chegou o momento da coroação, o Papa, que não sabia qual seria sua função na cerimônia, pois não tinha sido avisado previamente, pensava que iria coroar Napoleão, assim como acontecia com os reis da França anteriores à Revolução. Porém, no momento em que o Papa estava com a coroa nas mãos, pronto para colocá-la sobre a cabeça de Napoleão, o próprio Napoleão retirou a coroa das mãos do Papa e se autocoroou, ou seja, ele que colocou a coroa em sua própria cabeça. Este gesto simbólico significava que Napoleão não estava submetido à autoridade da Igreja, e isso evidenciou sua intenção de distanciar a política da religião, pois, se antes da Revolução o Estado francês estava submetido à Igreja, agora era a Igreja que deveria prestar contas e se submeter ao Estado francês. Isso fazia parte do processo de laicização do Estado, sendo que Napoleão não aceitava a ideia de monarquia por direito divino, uma tese que foi defendida por teóricos do absolutismo na época do rei Luís XIV, 1643 a 1715. Em resumo, com esse gesto simbólico de autocoroação, Napoleão queria afastar sua imagem da antiga monarquia francesa, propondo uma nova forma de monarquia não hereditária, com menos privilégios para os nobres, com menos influência da religião nas decisões políticas, e com os espaços de poder conquistados através do mérito e do esforço individual.
excluindo o parentesco familiar como critério para ser governante. Em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, que proibia todos os países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Este decreto exigia que todos os países da Europa continental comprassem apenas produtos fabricados na França. Napoleão tinha como objetivo enfraquecer a economia inglesa, que na época dele, no início do século XIX, era a economia mais importante da Europa, tanto em produção industrial, pois a Inglaterra estava passando pela primeira fase da Revolução Industrial, com um aumento na quantidade de fábricas, como também na tecnologia naval, com a Inglaterra sendo a maior fabricante e fornecedora de navios modernos para outros países. A Inglaterra também vendia tecidos, equipamentos de guerra, etc. Napoleão pretendia sufocar a Inglaterra e isolá-la do comércio internacional, ameaçando invadir países que continuassem comprando mercadorias inglesas. Alguns países desobedeceram este decreto, o que provocou a fúria de Napoleão. A verdade é que as mercadorias inglesas eram melhores e mais diversificadas do que as francesas, pois a França ainda não tinha indústria desenvolvida. Enquanto a França ainda fabricava de forma artesanal, a Inglaterra já contava com auxílio de máquinas na produção de mercadorias. Desde a década de 1760, período aproximado da invenção da maquinofatura, as guerras napoleônicas foram eventos que alteraram as fronteiras dos países europeus. Napoleão invadiu o Sacro Império Romano-Germânico em 1806, provocando o desmembramento e fragmentação dos principados germânicos.